Aqui em Isaías, capítulo 58, Deus faz reverberar, através do profeta Isaías, uma pergunta que muita gente tem se feito ao longo de anos buscando a Deus. Pessoas que frequentam a igreja, porque ele fala aqui em Isaías 58, as pessoas que têm buscado a Deus, têm buscado conhecimento de Deus. E ele diz assim no versículo 3, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? É uma boa pergunta, né? Pessoas às vezes perguntam, por que eu estou na igreja há tanto tempo? Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou meditando na palavra, eu estou fazendo tudo que o pastor ensina, mas parece que Deus não atenta para mim, parece que Deus não atenta para o meu jejum, Deus não atenta para a minha oração, Deus não atenta para o que eu estou fazendo. E aí ele responde, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem, por um dia, aflinja a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinzas? Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Entenda, Deus aqui não está desprezando o jejum, não. Ele não está dizendo que nós não devamos jejuar. Ele não está tirando o valor do jejum, não. Jesus jejuou, aliás, começou o ministério dele jejuando, 40 dias. Está lá em Mateus capítulo 4. E advertiu aos seus discípulos a importância de jejuar. Tem até uma ocasião em que os religiosos, os fariseus, questionaram Jesus. Depois você lê, está lá em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. Os fariseus perguntaram para Jesus, vem cá, por que os fariseus jejuam? Os discípulos de João jejuam? E os teus discípulos a gente não vê eles jejuando. E Jesus falou, olha, enquanto eu estiver com eles, eles se sentem seguros com a minha presença e não vão jejuar. Mas quando eu não estiver mais aqui, eles vão jejuar. Eles vão se ver numa condição que eles vão ter que jejuar. Então, o jejum, ele traz muitos benefícios, até para o corpo, até para a mente, sabia disso? E sobretudo para a alma. O jejum traz benefícios para a parte física, mental e espiritual. Ajuda a limpar o corpo das toxinas, melhora a saúde digestiva, aumenta a clareza mental e melhora até a concentração. Melhora a função metabólica, contribuindo para a melhoria da sensibilidade à insulina, diminui os níveis de açúcar no sangue, reduz a inflamação no corpo, reduz o risco de doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas e câncer, e melhora a função cerebral, aumentando a produção de hormônios do crescimento e melhorando a plasticidade neural, e promove a autofagia, que é um processo pelo qual as células do corpo eliminam componentes danificados ou antigos e os substitui por novos, melhorando a função celular e a longevidade. Então, até para o corpo, o jejum traz inúmeros benefícios. E também tem benefícios espirituais. O jejum, vamos falar aqui, por exemplo, do jejum que chama a atenção de Deus. Em momentos críticos, em momentos de calamidade, sempre que o povo de Deus se voltou para ele com jejum e oração, Deus atendeu.
Deus mandou, por exemplo, Jonas, você pode ler lá depois no livro de Jonas, Deus mandou ele pregar na cidade de Nínive, que em 40 dias Nínive seria destruída se os moradores não se arrependessem. E o rei de Nínive e todos os habitantes da cidade abriram um jejum, se vestiram de pano de saco e se humilharam diante de Deus. Até os animais jejuaram. E Deus atentou para o jejum e teve misericórdia e não destruiu a cidade. No tempo da rainha Ester, você deve ler lá no livro de Ester, um alto comandante do rei, o Amã, ele bolou um plano para matar todos os judeus que haviam no reino. E quando Ester soube do que ele estava tramando, ela chamou os seus concidadãos. Ester era uma moça judia que se casou com o rei. Ela chamou todos os seus concidadãos e pediu que todo mundo jejuasse por ela 3 dias, que ela iria à presença do rei para reverter aquele decreto. E Deus atendeu o jejum do povo e livrou Israel naquela ocasião. Ele fala aí em Joel, capítulo 2, nós vamos voltar em Isaías. Joel, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, quando o jejum é feito como forma de arrependimento a Deus, de humilhação a Deus, de consagração a Deus, de busca, sim, de santidade, de estreitar o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, para se preparar para alguma coisa, para pedir a direção de Deus. A igreja primitiva jejuava. Antes de tomar decisões importantes, eles abriam um jejum, eles oravam e pediam a direção de Deus, e Deus dava. Está lá em Atos, capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia. Atos capítulo 13, versículo 2 diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, que era o apóstolo Paulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Paulo começou aí suas viagens missionárias. Então olha aqui o jejum. Olha o jejum na consagração a Deus. Olha o jejum pedindo direção a Deus. Olha o jejum que eles fizeram pedindo para Deus abençoar a viagem missionária de Paulo. Então o jejum chama a atenção de Deus. Contribui para a santificação. É uma arma poderosa. Jesus chegou a dizer, certa ocasião, para os discípulos, quando eles não conseguiram expulsar um demônio, Jesus estava no monte orando, e o pai trouxe um menino endemoniado, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E depois que Jesus desceu do monte e libertou o rapaz, eles, envergonhados, em particular, perguntaram para Jesus, Senhor, por que razão nós não o podemos expulsar? E Jesus disse, olha, tem casta de demônios, tem tipo de demônios que só sai com jejum e oração. Então, é pertinente essa pergunta, né? Há quanto tempo você não faz um jejum? Há quanto tempo você não se consagra a Deus? Quando ele repreende o povo aqui através do profeta Isaías, ele não está fazendo apologia a você não jejuar, não. O jejum é um período de abstinência da carne para fortalecimento do espírito.
De fato, quando você está jejuando, então você está um período ali sem comer, sem beber nada, sua carne fica fraca, mas o seu espírito se fortalece. Então é importante que no período que você estiver jejuando, você se mantenha em espírito de oração, em meditação na palavra de Deus, fortalecendo o seu espírito, fortalecendo a sua comunhão com Deus, buscando a purificação, buscando o arrependimento, buscando a santificação. Quando ele repreende o povo aqui a respeito do jejum, é o jejum que não agrada a Deus. Qual é o jejum que não agrada a Deus? É esse jejum feito de qualquer maneira. Era como eles faziam o jejum de qualquer maneira. E ao mesmo tempo que eles estavam jejuando, estavam brigando uns com os outros, usando, como ele diz aqui, o punho iníquo, com mágoa uns dos outros, extorquindo uns aos outros, que ele fala aqui deles usarem meios ilícitos para ganhar dinheiro uns dos outros, o jugo da impiedade, sendo injusto com os outros. Então esse jejum não agrada a Deus. É aquele jejum que os fariseus faziam e que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 16. Jesus fala desse jejum que não agrada a Deus, que não chama a atenção de Deus em nada, que não traz nenhum benefício, porque ele é feito apenas de forma religiosa. Ele é feito apenas para demonstrar para os outros uma falsa piedade, uma falsa santidade, como os fariseus faziam. Ele diz aqui, olha, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, eles jejuavam, como ele descreveu bem lá em Isaías 58, para afligir a sua alma, para inclinar o corpo como um junco. Então, eles ficavam desfalecidos nas ruas, curvados, para as pessoas passarem e verem, dizer, o fulano já está ali, há 3 dias sem comer nada, em jejum, para chamar a atenção dos outros, para se mostrar mais santo do que os outros, melhor do que os outros, para aparentar para os outros. Não era para Deus, não era para chamar a atenção de Deus, não era buscando o arrependimento, não era um jejum buscando a consagração, não era um jejum buscando a santificação, não era um jejum buscando uma resposta de Deus para uma situação específica, onde se precisava da interferência de Deus e fazer como o povo de Nínive fez, como a rainha Esté fez, como Israel fez em várias ocasiões, e Deus interviu. Não, era algo religioso. É o jejum que não agrada a Deus. Porque o que é que adianta a pessoa estar jejuando, mas está com mágoa no coração dos outros? O que é que adianta a pessoa estar jejuando, mas está vivendo no pecado? O que é que adianta a pessoa estar jejuando, mas está metido em negócios errados, está sendo injusto com os outros, está metido em maracutaia para ganhar dinheiro, está lesando alguém para ganhar dinheiro? Esse jejum, de alguma forma, vai agradar a Deus? Vai chamar a atenção de Deus? É óbvio que não. Está jejuando, mas está metido em fofoca, em intriga, em contendas, em partidarismo, em disse-me-disse. Cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado, cada um preocupado com o que é seu em particular, com pensamento do tipo, se a minha barriga está cheia, quem quiser que morra de fome, farinha pouca, meu pirão primeiro, dando de ombros com o sofrimento dos outros, dando de ombros com o sofrimento alheio, ignorando o sofrimento das pessoas que estão ao seu redor, tratando mal, às vezes, a própria família, tendo um comportamento inadequado, às vezes dentro da própria casa. Então esse jejum não agrada a Deus, é um jejum religioso. É aquela pessoa que fica com um semblante pálido, decaído, e as pessoas perguntam, vem cá, você está doente? Está com algum problema? Não, eu estou jejuando. Acabou o jejum.
Acabou o jejum, quebrou o jejum. O jejum, ele diz assim no versículo 17: tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. É entre você e Deus. É pelas razões certas, é da forma correta. Então, tem o jejum que chama a atenção de Deus, tem o jejum que não agrada a Deus, que é esse aqui que nós estamos falando, que o povo de Israel estava fazendo, e ele mandou Isaías repreendê-los severamente, e os fariseus também incorriam neste erro, e Jesus também está aqui de forma severa condenando eles. E tem o jejum que agrada a Deus, que é o jejum sincero. O jejum não é só abstinência de comida, de alimento. O jejum é o seu estado de espírito. O jejum se reflete na sua postura, no seu comportamento, nas suas atitudes, inclusive com as pessoas que estão ao seu redor, começando dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua que você mora, dentro da igreja. Aí ele diz, continuando lá em Isaías 58, no versículo 6: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os oprimidos, e que despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então, o jejum que agrada a Deus é esse. Porque quando a pessoa de fato está se consagrando a Deus, pessoal, quando a pessoa de fato vive uma vida de comunhão com Deus, dedicada a Ele, a fazer a vontade dEle, ela não consegue ignorar o sofrimento das pessoas que estão ao seu redor. Ela passa a entender o que Jesus disse, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque quando você está jejuando pelos motivos corretos, sinceros, você não só obtém benefícios de Deus para a sua vida, que ele vai continuar falando aqui, você não só obtém benefícios de Deus para a sua vida num todo, como você se torna uma fonte a jorrar vida para os que estão sedentos de Deus também. Quando você faz o jejum da maneira correta, o jejum que agrada a Deus, pelas motivações certas, então ele diz no versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que forte, olha a ação de Deus, quando as coisas são feitas com a intenção correta, quando é feito para Deus mesmo. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar iniquamente, está vendo? Se você tirar a fofoca, o julgamento, tirar a iniquidade, os maus pensamentos, se de fato você consagrar a sua vida a Deus, aí ele diz assim, se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartarás a tua alma em lugares áridos, e fortificarás os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas
nunca faltam. Está vendo? Quando Deus encontra sinceridade no que você faz, quando você tem de fato uma vida consagrada a Deus, não só para inglês ver, não de forma religiosa, hipócrita, fingida, mas quando o teu relacionamento com Deus é real, tua comunhão com Deus é real, você colhe os benefícios disso para a sua vida, porque você vai ter a atenção de Deus que você precisa, mas você se torna uma fonte a jorrar, aonde os aflitos vêm beber a água da vida que jorra de você. Você tem o que dar, porque a gente só dá o que a gente tem. A gente só dá o que a gente tem. Então, quando você tem paz, você dá paz. Quando você tem luz, você emana a luz. Quando você tem vida, você emana a vida. Quando você tem Deus, você abre a boca, Deus está nas suas palavras, Deus está nas suas atitudes, Deus está no seu comportamento, Deus está em tudo que você faz, se vê Deus. E aí Jesus, ele dá um desfecho glorioso para esse jejum, quando ele fala aqui em Mateus capítulo 25, para a gente terminar. Olha que coisa gloriosa. Mateus 25, 34. Ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui é a salvação, hein? Isso aqui é a salvação agora, o galardão. Agora chegou nos portais das mansões celestiais. Ele está dizendo: vinde, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Está vendo? Mas por que o justo perguntou para ele: mas quando foi que eu vi o senhor com fome e dei de comida? Quando foi que... Jesus, não lembro de eu ter ido visitar o senhor no hospital ou no presídio. Quando a pessoa faz as coisas sem pretensões, sem segundas intenções, vê que ela não está fazendo para as pessoas, ela está fazendo para quem? Está fazendo para Deus. Isso é o fruto de uma vida de fato dedicada a Deus. Esse é o resultado final de uma vida dedicada a Deus, que não é só buscar o seu benefício pessoal, mas é ser uma fonte a jorrar vida por onde você passa e para quem precisa. Como disse Jesus: quem tem sede, vem a mim e beba, e a água que eu lhe der fluirá no seu interior como uma fonte a jorrar eternamente. Então você se torna um chafariz. E aonde tem pessoas sedentas de Deus, vão beber de você, vão beber em você, vão achar em você a ajuda que precisa. E você vai ajudar as pessoas sem interesses pessoais, sem querer se promover, sem querer aparecer. Não é para mostrar para ninguém que você é uma pessoa boa, caridosa, ficar tirando foto de toda a caridade que você faz para botar nas redes sociais, não. Isso é naturalmente, sem forçação de barra. Isso é natural. É natural de quem tem de fato uma vida de comunhão com Deus. Dar é natural. Ajudar
as pessoas sem fazer distinção de classe social, grau cultural, religiosidade. É natural para quem de fato é nascido de Deus e cheio do Espírito Santo. Quem ainda não nasceu de Deus, quem ainda não foi cheio do Espírito Santo, tem dificuldade de entender isso, porque só está preocupado com o seu umbigo. E quando é levado a fazer isso, quer se promover. Às vezes faz como que por obrigação e quer ainda se promover com o que está fazendo. Não está fazendo para Deus. Então, esse é o jejum que agrada a Deus. Feito da maneira correta, pelas intenções certas, que é servir. É você ser útil nas mãos dele. Deus quer lhe usar. Amém, pessoal? Deus quer lhe usar de forma gloriosa. Procure se consagrar mais a ele, sim, através de jejuns, como ele disse lá em Joel. Jejuns, orações, busca, choro, pranto, se converter, abandonar o pecado, abandonar a hipocrisia, o fingimento, a religiosidade, passar a buscá-lo e servi-lo de forma sincera, honesta, de todo o coração, sem buscar benefícios pessoais. Sobretudo, procurar saber qual é a vontade dele para a sua vida, como os apóstolos que nós lemos lá em Atos capítulo 13, que estavam reunidos, orando e jejuando para saber qual era a vontade de Deus. E o Espírito Santo falou com eles. Olha que forte. O Espírito Santo falou com eles: olha, separa Paulo e Barnabé para a missão que eu tenho para eles. Porque quando você se dedica à consagração, a buscar a direção, Deus fala com você. Como que ele quer lhe usar, como que ele vai lhe usar, como que você vai ser útil nas mãos dele. E de fato, Paulo e Barnabé foram muito usados por Deus para ganhar almas. Amém? Você quer isso? Então busque de todo o seu coração